saímos do virtual para o real. Estamos na rua e esse Brasil tem que ser uma rola limpa. Queremos intervenção sem perdão. 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 Não podemos perdoar. Pior que coronavírus é o comunavírus. O comunavírus pode acabar com o mundo. Então vamos acabar com eles. O comunavírus é pior que o coronavírus. Intervenção! Intervenção sem perdão! Globo é comunista, é comuna, Globo é comuna, é comunavírus! Globo lixo! Globo lixo! Intervenção sem perdão, porque eles não merecem perdão! Estou com o Ângelo aqui. Ângelo, o que está acontecendo aqui? Ô meu querido, o povo está acordando, né? Afinal de contas, o Brasil não pode ser vendido para a China. O chinês está tomando conta do mundo, mas no Brasil não. O brasileiro é brasileiro e somos patriota. Votamos em Bolsonaro com 58 milhões de votos para ele votar essa cambada que está no Congresso, que está no Senado. E esse STF aparelhado tem que ir pro xadrez, porque o brasileiro não suporta mais pagar tantos impostos. Chega, basta, ou é Bolsonaro ou é a China. É Bolsonaro, é isso aí, meu O que você acha do comércio todo fechado? Absurdo, absurdo, isso é um absurdo, uma verdadeira covardia, ou seja, é beneficiando uns em detrimento de outros, ou seja, tem que haver o escalonamento do comércio. Segunda-feira abre um segmento, terça-feira abre outro, não pode simplesmente fechar um comércio em detrimento de outros, porque os outros comércios que estão fechados também tem família para sustentar. Eu acho isso, entendeu? Valeu, Ângelo. O que está escrito aí? Intervenção militar constitucional. Pátria amada Brasil. É constitucional, seria com o presidente? Com o Bolsonaro, é claro, votamos no Bolsonaro para ele continuar aprendendo e botando esses canalha para correr. Porque esses safados, esses pessoal de lá vão querer tirar intervenção, tira o presidente, não? Absolutamente, o Bolsonaro foi eleito e está valendo a eleição de Bolsonaro. Então, está pedindo intervenção com o presidente atual no poder. Presidente Bolsonaro no poder, intervenção militar para limpar Congresso, Senado e STF. Mostra aqui, mostra o que está acontecendo aqui. Cara, é uma grande manifestação aqui por apoio ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que está sendo boicotado em todas as áreas do Senado e o Congresso, estão todos contra ele. E a gente não pode deixar isso assim. É o comércio fechado? Tudo fechado, nós estamos ferrados. Empobrecendo a população para depois pedir, para dar um prato de comida, né? A gente que é tipo eu, que ganho de dia para noite comer, fica difícil, né? A gente é autônomo. Então a ideia dos políticos hoje é empobrecer todo mundo. Empobrecer e deixar quanto mais burro, melhor. Mais burro, mais pobre, melhor. Isso aí. Valeu, Monte. Manobra. Valeu, Monte. Valeu, meu brother. Valeu. Aqui. Intervenção militar. Intervenção militar, tira o presidente também, pô. Intervenção militar no STF, no Congresso. Com o Bolsonaro, pô. Aí é o AI-5. Não, a intervenção um pouquinho mais.
intervenção não tira o presidente. A intervenção... Pode filmar? Pode. A intervenção militar que a gente está pedindo é uma intervenção constitucional militar. Ou seja, essa intervenção, ela consta na Constituição, tá? E fala que o presidente, ou seja, o poder executivo fica, o poder legislativo, o poder judiciário sai e vão ser presos todos os corruptos, toda a bandidagem que se infiltrou no nosso governo. E o ato AI-5 é o que é? Aí, deixa eu ver aqui o... Brasil! As Forças Armadas não tomam mais o presidente no poder. O que é o AI-5? O AI-5 é um ato institucional que aconteceu, que ocorreu e não vai ocorrer de novo. Ele podia ter um ato institucional mais pra frente, com outro número, mas não o AI-5. O AI-5. O AI-5 é uma coisa que já aconteceu. Entendi. Então seria tipo AI-6, né? Vamos dizer que fosse. Entendi. Então aqui é intervenção militar com o presidente no poder. Sim! Bolsonaro! Estamos juntos! É intervenção com Bolsonaro na direção! Com o Bolsonaro no poder. E Rodrigo Maia? Para, Maia! Maia vai pra Cuba! Maia vai pra Venezuela! Mas a Globo pode noticiar tudo, né? Aqui, ó, Brasil! Vê só que a gente é boa é ela! Moro, vai pra cima, gente! Isso aí não quer cortar! Deus acima de tudo! Acima de tudo! Uhul! Tamo junto! Chegou! A PF prende os caras e ele solta no outro dia. E o secretário Tucano advogou pro PCC. Virou ministro do Supremo, coisa triste de se ver. Vive igual Marajás, em mansões e edifícios. Regalias, mordomias, infinitos benefícios. Nós bancamos o salário, casa, carro, o lazer. E bancamos muito mais, várias coisas sem saber. Pra você que paga a conta, não pode nem criticar. Que vem logo o mandado, eles querem buscar a nossa Constituição. Eles têm como obedecer, mas estão se achando semideuses, ditadores do poder. Fica na tua, ministro.
Se o comércio estiver fechado, em menos de 2 meses vai estar todo mundo comendo urubu. Todo mundo comer urubu, lixo, é isso que os governantes querem. A cesta básica ao povo. Bora, povo, vamos acordar. A hora é agora. Não vamos deixar esse pessoal fazer o povo passar fome. Em breve, se deixar tudo fechado, vai faltar dinheiro até para ser de fortuna. E se você que tem seu salário em dia, porque é servidor público, saiba que um dia ele vai acabar, porque não tem mais ICMS, o mercado está falindo. Então você vai ficar também sem o seu salário. Vamos pra rua, vamos pedir a abertura do comércio, vamos parar com essa hipocrisia de algumas lojas poder abrir e outras não. O que está acontecendo? Passar dentro do Campo Redondo, bairro São João e Campo Redondo. Você consegue filmar para trás? Então pega a frente, pega o que ele vai falando, aí vai iniciando. Vocês são o primeiro carro. Povo brasileiro, povo brasileiro, o momento é esse. Não existirá outro momento. A nossa pátria está sendo ameaçada. Acorda enquanto você... Povo brasileiro, vamos clamar pelo artigo 142, um ato constitucional. Forças Armadas, povo brasileiro, artigo 142, é um ato legal, é um ato onde o presidente da República pode acionar a qualquer momento com o apoio do povo. Sem o apoio do povo, seria um golpe militar. Por isso precisamos sair às ruas e nos manifestar. 142, vamos à rua enquanto há tempo, ou a esquerda volta com toda a força.
nós precisamos ter esse entendimento que o artigo 142 é um ato legal. O senhor presidente Jair Messias Bolsonaro espera apenas por esse ato que o povo entenda que todo o poder emana do povo. Está na nossa Constituição. Atenção, povo brasileiro, esse é um momento onde a gente tenta esclarecer que o ato 142 é um ato legal, onde o presidente da República pode fazer uso desse ato. 142 está dentro da nossa Constituição. Infelizmente, nós somos desprovidos de conhecimento que foi trabalhado ao longo dos 16 anos de mandato do PT. Precisamos nos informar, precisamos ter conhecimento que todo o poder é nosso, é do povo brasileiro. Povo brasileiro, o caos está aí, todo o comércio fechado. Comerciante, vamos abrir os seus comércios. O presidente da República pede que o povo faça a sua parte. A sociedade civil tem que estar munida de conhecimento. Vamos abrir os comércios, vamos sair às ruas, vamos nos manifestar, que o resto o presidente Bolsonaro fará. Ele tomará mão do artigo número 1 da Constituição, o artigo 142. É um ato legal. Não precisamos mais de desinformação. Desinformação foi plantada ao longo de 16 anos do governo PT. Vamos ter conhecimento. Aqueles que ainda têm seus empregos, saia às ruas. O presidente da República pede a sua participação nesse ato legal, onde somente ele pode acionar o gatilho 142.
República sai. Não, é mentira, é mentira. O artigo 142 é um ato legal, é um ato constitucional, onde o presidente permanece e ele poderia nos ajudar. Apenas ele hoje pode nos ajudar. Nós não podemos acreditar mais em político. Os prefeitos estão todos alinhados com o governo. Prefeito de Cabo Frio, são inúmeras prisões. Prefeito de São Pedro da Aldeia, são inúmeras prisões. Vereadores é outra cambada que vão bater na porta dos senhores, vão bater na porta dos senhores ainda este ano, pedindo voto. Saiba dizer não, saiba entender qual é a real situação, o que está por trás disso, o que eles querem. Eles querem apenas o seu voto, eles querem apenas o seu voto. Nós estamos vendo hoje uma desgovernabilidade de governadores e prefeitos, e nós, a sociedade guardada dentro de casa, recolhida dentro de casa, acovardada. Até quando? Até quando? Eu pergunto. Se não for por a gente, que seja pelo nosso filho, que seja pelo nosso neto. Mas não pode um homem recolher dentro de casa. Olha lá. Entendeu? Não pode jamais ficar dentro de casa. Tem que tomar uma atitude e sair às ruas. E sairmos às ruas. Com isso, estaríamos dando legitimidade, legalidade ao presidente da República. Hoje, o Brasil todo está nas ruas. Cidadão também, precisamos falar uma única linguagem. Não existe política no nosso país. Não existe. Existe sempre a vontade, o interesse próprio. Guardar dentro de casa, nos acovardar. É isso que eles querem. Até onde? Liberdade já não temos. Ir e vir. Hoje a fome bate na nossa família. Precisamos dar uma resposta e um basta a tudo isso. Senhores, aqui que vos fala é um cidadão igual aos senhores, onde vê que só falta nos tirar a liberdade. Estão nos tirando o trabalho,
estão nos tirando a nossa liberdade. Então essa a gente não vai deixar. Precisamos saber que todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Esse é um ato legal. Esse está na nossa Constituição. Se nós, povo, ficarmos acovardados dentro de casa, nós nunca vamos poder fazer emanar o nosso poder. Todo o poder emana do povo. Somos nós que temos o poder. Ninguém, político nenhum tem o poder. Eles são nossos empregados. Eles são nossos empregados. Nós os colocamos lá. Até o presidente da República é o nosso empregado. Então, nós temos que saber disso. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter a noção da nossa grandiosidade. Saber que nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos ficar dentro de casa. Nós temos que nos manifestar. Hoje existe um aparelhamento muito grande em toda a sociedade brasileira. Existe hoje, vamos dizer assim, uma força do bem, essa onde a gente está, que briga por nossa liberdade, e uma força do mal, uma nuvem negra que nos ameaça, que só falta nos tirar a liberdade. Senhores, vocês estão entendendo a gravidade? Quantos comércios hoje estão fechados? Quantas pessoas vivem por ser autônomos? Quantas pessoas levam o pão de cada dia? O governo está preocupado com isso? Não. O governo não está preocupado com isso. Nós precisamos ter essa consciência e nos manifestar. Não só em rede social. Vamos sair da rede social. Vamos sair do Facebook, do Zap. Vamos mostrar a cara. Vamos mostrar para esses políticos que nós hoje descobrimos que todo o poder emana do povo nosso e de ninguém mais. Nós temos a força de elegermos os nossos representantes, seja eles municipais, estaduais e federais. Todos eles são eleitos pelo povo. E aonde está? De que forma que a gente vê o governo hoje tentando fazer com a mão atada, porque não pode fazer legalmente falando? Não existe ato ilegal. Chamar as Forças Armadas seria um ato ilegal. Precisamos dar autonomia, legalidade e legitimidade para que o presidente use a sua caneta e possa acionar o artigo 142. Todo o poder emana do povo. Nós temos que ter essa consciência. Foi durante anos, aproximadamente 16 a 20 anos de desgoverno, nos plantando apenas desconhecimento. Hoje nós temos jovens em toda classe social desinformados, tá? Jovens que não se interessam pela sua pátria, não têm o espírito de patriotismo, porque isso lhe foi tirado, isso lhe foi roubado. Então, nós precisamos acordá-los. Nós precisamos dizer a esses jovens que eles são a força de qualquer país. São os jovens que movem montanha, são eles que têm o poder, se soubesse a força que tem. O povo tem a força, mas se o jovem resolver entrar nessa briga, não tem governo que segure, governo corrupto que segure. Precisamos acordá-los. Por 3 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal mandou soltar o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. O Supremo Tribunal, maior corte do Brasil, virou vergonha nacional da pátria que nos pariu. Nunca passou em concurso, reprovado na OAB, defensor de vagabundo, advogado do PT. Lá em cima tem um outro exemplo de tirania. A PF prende os caras e ele solta no outro dia. E o secretário Tucano advogou pro PCC, virou ministro do Supremo, coisa triste de se ver. Viver igual Marajás, em mansões e edifícios, regalias, mordomias
senhores, um minuto da sua atenção. Precisamos estar unidos, precisamos dar um basta nessa covardia que hoje vem sendo feita com o povo brasileiro. Estão nos tirando o trabalho, o pão de cada dia, que aquele trabalhador que vive de ser autônomo leva para sua casa. Precisamos acordar que existe um segundo plano por trás disso tudo. Existe um desgoverno onde querem nos tirar a liberdade. Atenção, precisamos estar unidos, precisamos sair às ruas, precisamos nos manifestar, mostrar que aqui quem manda é o povo tem o poder. Esse é o dizer mais forte da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. É por isso que eles fazem da forma que acham que é do gosto e da vontade própria de cada um dos políticos, porque o povo não se interessa, o povo desconhece. O jovem hoje em dia precisa entender que nós estamos brigando por vocês, para que vocês no futuro possam ter um país livre, um país onde que saiba que direito é o direito de todos, de ir e de vir. Se nós não sairmos das ruas, nós vamos perder o que nos falta ser tirado ainda, que é a nossa liberdade. Acorde enquanto há tempo. Nós precisamos estar mais do que unidos. O presidente da República, ele precisa desse apoio legal, desse apoio onde ele pode ter a coragem de acionar as Forças Armadas, e essa nos virá socorro. Precisamos ter a consciência que hoje o artigo 142, esse ato vai ser benéfico à sociedade brasileira. Precisamos ter esse entendimento. Chega de ser enganados. Vamos deixar de ser acovardados. Vamos sair às ruas. Nós precisamos brigar pela nossa população brasileira, saber que todo o poder emana do povo. O povo não precisa ficar recolhido. O povo tem que ter esse conhecimento. Comércios fechados, aonde eles querem chegar, querem tirar a liberdade de vocês. Vamos sair às ruas, vamos nos manifestar nos seus grupos, nas suas famílias. Chega, vamos dar um basta nisso. São tantos os comércios fechados. A fome vai bater. Isso é questão de tempo. A fome vai vir, o caos vai vir. Vamos acordar enquanto há tempo. Nós precisamos ir e dar um basta nisso tudo, nessa covardia. Vamos mostrar que nós somos unidos, que nós somos brasileiros e que nós temos a força e o poder. Esse é um ato legal. Precisamos fazer com que o presidente da República tenha a legalidade e a legitimidade para que ele venha acionar o artigo 142 antes que seja tarde ou aconteça algo de pior sim, algo de pior. Imagine se hoje nós não tivermos o nosso presidente à frente, quem teria essa coragem de nos liderar? Já fizeram essa pergunta os senhores? Quem teria coragem de nos liderar? Quem teria coragem de nos liderar? Então, hoje é uma sociedade acovardada. Precisamos sair do nosso conforto, da nossa casa e nos manifestar. Chega, vamos botar um basta nisso. Todo o poder emana do povo. Não podemos perder esse nosso líder maior. Esse é o nosso líder. Ele precisa da legalidade, da legitimidade. Se resume ao apoio do povo. O povo precisa sair às ruas. Vamos abrir o comércio,
Vamos abrir os comércios. Esses governadores, esses prefeitos, esses políticos de maneira geral, estamos chegando à época de eleição. Lembre bem disso. Vai existir candidatos à política que vão bater na porta de vocês. Presta atenção nesses covardes que depois só olham com o umbigo. Precisamos aprender a votar. Chega, vamos dar um basta. Vamos ganhar uma polidez de política, uma polidez que seja pouco, mas que seja seguro, que você saiba o que está falando. Povo brasileiro, sai às ruas, comércio, vamos abrir. Os prefeitos das cidades, o nosso prefeito, Chuvinho, esse visa interesse próprio. Prefeito Adriano, é outro interesse próprio. Governador Wilson, é outro interesse próprio. Tenha coragem de simular doenças. Tenha coragem de simular doenças. Covardia, é isso que estão fazendo com o povo brasileiro. O povo precisa acordar. Vamos dar um basta nisso. Para isso basta a gente ficar unidos, com consciência, saber o que fazer. O que precisamos fazer? Essa é a pergunta. Eis a resposta. Dar apoio ao presidente da República.